Vamos abrir agora para debate. Bom dia a todos. Laércio, Brasília. Para o Instituto Sou da Paz. Ivan, né? É a questão muito dramática que aconteceu assim, ao longo do tempo, né? A questão da democracia e autoritarismo. A gente percebe muitas corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar e as ouvidorias, elas não funcionam. Acho que já é uma política deliberada. Por exemplo, houve a repressão em Curitiba, em que 200 professores foram brutalmente reprimidos lá pela Polícia Militar. Caso de Brasília, que os professores lá no eixo monumental foram arrancados pelo BOPE dos seus carros e agredidos pelo BOPE, inclusive tinha cães, né? A PM sempre retira a tarjeta, isso acontece no Brasil todo, retira o nome para identificar a indicação, e a questão das câmeras, inclusive da mídia ninja, porque a Globo até protege, né? Quando tem alguém da Globo, a polícia faz um cerco, mas quando tem a mídia ninja, a mídia independente, eles vão lá, arrancam a câmera dos alunos, dos estudantes e confiscam. Total abuso. Qual que seria uma proposta, como que a gente poderia fazer, essa é a pergunta, para mudar essa política deliberada de repressão aos movimentos sociais, a criminalização dos movimentos sociais? Que isso é uma coisa reiterada em todos os estados brasileiros, não é uma coisa só de São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, mas em todos os estados, há uma forte repressão aos movimentos sociais, uma total criminalização, e o pior, finalizando, policiais infiltrados para causar baderna, começar a quebradeira. Inclusive, a função que eu tenho amigos, a da Corregedoria, é de investigar abuso de policiais. E está lá o P2 das manifestações justamente para causar o tumulto e não de investigar a polícia que abusa, mas está ali justamente para tumultuar, fazer o caos e aí dá-lhe repressão, dá-lhe bomba de gás, bala de borracha. Muita gente já ficou cega em São Paulo, em outros estados com bala de borracha, o que leva à criminalização do movimento e a mídia aí nada de braçada. Nós vamos fazer 3 perguntas e depois as respostas. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar novamente aqui. Prazer conhecer o Dr. Zacconi, que tenho uma admiração muito grande. Também faço parte do Policiais Antifascismo e, recentemente, inclusive, respondi um processo administrativo por ter assinado uma petição do Policiais Antifascismo, do impeachment. Não, mas, enfim, esse é o debate militar, enfim, tem outra situação. Algumas questões só para ponderar, eu vou fazer a pergunta, mas eu queria só ponderar algumas questões. Sir Robert Peel, o fundador da polícia moderna, nós estamos falando aí de 1800 e lá vai pedrinha. Um dos principais fundamentos da polícia idealizada por Sir Robert Peel é que o teste de eficiência da polícia deve ser medido pela ausência de crime e desordem, e não por letalidade. O que não é o caso do Brasil. Nós estamos falando de 1800 e lá vai pedrinha. E aqui a gente se mede a eficiência da polícia a partir da letalidade, da prisão, de quanto prendeu. Isso é absurdamente ilógico e até desumano. Algumas questões que foram colocadas pelo Dr. Marlon, que eu acho que é importante, né? A gente tem os argumentos, e tudo foi constatado aqui desde ontem, vários trabalhos, várias exposições. O modelo não funciona, e aí eu quero um pouquinho divergir um pouco dos senhores. Eu acho que o modelo funciona, para aquilo que ele foi idealizado, ele funciona. Ele foi idealizado para ser segregador, para manter uma estrutura social, né? As polícias são usadas, e acho que o corpo do Ministério Público e Judiciário são usados hoje para um Estado que é para manter uma parte da sociedade, 95%, lá quietinha. E acho que para isso ele funciona muito bem, tem funcionado para isso. E aí eu divirjo um pouquinho do Dr. Marlon. O Dr. Zacconi, a polícia incentiva, a política de Estado, e o Estado e a sociedade incentiva a ação violenta policial, e os programas de televisão todo dia, né, o da Atena, enfim. Até recentemente o Uruguai proibiu programas de polícia em horários nobres. Programa tipo da Atena no Uruguai só pode passar de madrugada. Falar em controle da mídia no Brasil é absurdamente louco, né? Deus o livre, é ditadura. Então, mas o Uruguai proibiu e o índice de violência reduziu no Uruguai. Mas assim, a política de Estado incentiva o policial faz aquilo que ele todo dia, né, dentro daquilo que o senhor falou, do inquérito policial, enfim, do auto de resistência, né, o coronel que dá a medalha o governador que dá a medalha para o policial que matou o bandido sem ter uma investigação, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas tem um detalhe,
E aí vem a questão do pedreiro e do traficante. Porque se a mídia e se a sociedade decidiu que era um pedreiro, aquele policial que foi incentivado a fazer aquilo, é ele que vai pagar o pato. Ele vai lá para Bangu. Independente, inclusive, do inquérito. Porque se direciona o inquérito, nós sabemos disso. Se se decidiu que era, e essa decisão é completamente subjetiva, a critério da Globo, por exemplo, se se decidiu que era um traficante, aí o policial é herói. E aí pensem no soldado que está lá na rua com aquele grande ponto de interrogação na cabeça e dizer, o que eu faço? E a realidade é essa. Claro, do ponto de vista prático, via de regra, o que está sendo feito, inclusive por conta da política de Estado, é a letalidade. Mas um caso ou outro, vamos pegar o exemplo assim, ó, o uso da algema. Quando é que se discutiu que a algema não pode ser usada? Quando algemaram o aqui como é que é, da empresa, aquela grande? Daniel Dantas. Todos os dias se algema todo mundo a qualquer hora, mas aí o Daniel Dantas não, daí não pode, daí não dá. Aí tem uma súmula do Supremo. E por fim, doutor Zacconi, o que o senhor entende por ordem pública? Aliás, o doutor Marlon também pode ajudar nessa questão. Obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria trazer uma contribuição para a sua reflexão e, ao final, uma sugestão, doutor Marlon, nessa sua análise sobre a gênese do autoritarismo brasileiro. Me parece que é um aspecto que a gente não analisa, talvez com a profundidade e a intensidade que deveríamos, que é a herança maldita dessa doença do espírito que algumas pessoas chamam de filosofia, que é o positivismo. Né? A gente chega ao ponto de colocar um lema do positivismo na bandeira do nosso país. E o positivismo, ele tem uma relação muito estreita com a nossa república. Nós nunca tivemos uma república democrática. Nunca. Não temos hoje. Não temos, sob o aspecto formal sim, mas sob o aspecto substancial estamos muito distantes disso. E nunca tivemos. Na gênese da nossa república está a ditadura republicana, a ideia da ditadura republicana, a ideia de que a democracia pode conviver, sim, com o autoritarismo. E isso é herança de Augusto Comte. Isso está impregnado na nossa alma republicana, digamos assim. Então, eu penso que, para a gente entender como essa república, essa democracia tem convivido nos últimos 100 anos, com a interrupção do processo democrático, é interessante pensar na herança do positivismo entre nós. Porque senão a gente não vai desarmar esses dispositivos, que estão presentes, por exemplo, nos cursos de direito. O direito é uma ciência muito afetada pelo positivismo. Né? A ideia de que a gente, com o direito penal, pode defender a sociedade daquilo que a ameaça. O crime como uma ameaça, como uma doença social, isso é herança do positivismo. Isso está vivo entre nós. Uma sugestão que eu acho que a gente poderia pensar para começar a libertar o Brasil dessa assombração era, por exemplo, fazer com que os órgãos centrais de ensino desse país tivessem algum tipo de ingerência sobre o que se ensina nas escolas militares. Porque hoje não tem. Né? Os órgãos militares são regidos por legislação específica, própria. Por quê? Considerando a forma como os militares interferem na ordem democrática ao longo de toda a República, porque aquilo que se ensina nos bancos escolares continua fora, por expressa disposição da Lei de Diretrizes e Bases, do controle da fiscalização do Ministério da Educação, por exemplo. Por que os órgãos formais de educação e ensino do Estado não têm ingerência sobre o que se ensina nas academias de polícia militar? Tem que ter. Um país onde os militares interrompem tanto a ordem democrática tem que ter controle sobre o que se ensina efetivamente nesses centros de formação. Eu acho que a gente precisava fazer uma grande repaginada no ensino brasileiro para expurgar, de uma vez por todas, os efeitos do positivismo, que são basicamente dois. Né? A ideia de que a desigualdade
é científica. O ideal de igualdade da Revolução Francesa foi sepultado pelo positivismo, que vem ensinando que há ciência na desigualdade. E outro é essa obsessão pela ordem, que a gente colocou ali na bandeira. A ideia de que, para ter democracia, não pode haver conflito, e que o conflito é, portanto, inimigo da ordem. E inimigo da ordem, inimigo da sobrevivência da sociedade. Está colocado todos os ingredientes para uma grande tragédia, do ponto de vista democrático. Resposta, doutor Ivan. Alô, agora vai. Desculpa, amigo, eu não peguei seu nome. Laércio. Laércio, tem uma parte da minha fala que acabou ficando diminuída, que é a questão da transparência, né? E é a maneira como a gente consegue apontar algumas saídas para as questões de manifestações, etc, etc. E as questões das corregedorias e ouvidorias, né? Como organização da sociedade civil, a gente cobra muito a transparência das consequências dos crimes cometidos por policiais, eventuais abusos, etc. O que a gente percebe é que, quando há grande comoção, a gente vê uma notícia inicial, a mídia divulga, a gente tem essa facilidade de saber o que aconteceu, mas muito pouca continuidade no acompanhamento dessas ações. Então, um caso que estarreceu o Brasil foi a questão das chacinas de Osasco e Barueri de setembro do ano passado, né? Mais 19 pessoas foram assassinadas, etc, etc. Muito se falou na semana do acontecido. E aí houve toda uma investigação, isso foi minguando do noticiário, as consequências reais do que aconteceu para a apuração daquele crime, e aí ficou sabendo que era uma conjunção entre guardas civis e policiais militares, pouco foi divulgado. O procedimento, e aqui quando eu falo de transparência e de uso da mídia para informação intensiva sobre isso, acho que é desnecessário saber exatamente o procedimento investigativo que está sendo usado para apuração da verdade, até porque isso pode atrapalhar esse procedimento. Mas é preciso dar consequência para as coisas, é preciso voltar para a sociedade uma informação que muitas vezes fica oculta e só corrobora com essa ideia do fechamento das instituições policiais, de que problema de segurança, que foi muito falado, eu falei na mesa de abertura, muita gente falou também, que as questões do problema de segurança pública são a responsabilidade única e exclusiva das polícias, né? E as corregedorias e ouvidorias tendem a seguir o mesmo modelo, né? A parte interessada vai atrás da informação, mas muito pouco é divulgado sobre esse controle externo que está sendo exercido pelas corregedorias, ouvidorias e até pelo Ministério Público. Acho que é uma crítica que a gente precisa fazer e recepcionar. A questão da transparência também vale para a questão das manifestações que você colocou. Então, muitos dos movimentos sociais vêm pedindo os protocolos de atuação das polícias militares. E por que esses protocolos não são públicos? Por que não é sabido os limites desse policial militar na ponta? Pode ser porque a situação de fato seja imprevisível, mas a lei e esses protocolos determinam pelo menos o norte desse policial, a atuação esperada desse policial para um número X de situações previsíveis. As imprevisíveis, obviamente, a gente vai contar com o bom senso e vai contar com a capacidade de raciocínio desse policial, e aí a gente traz nessa bagagem a crítica toda feita pelo Lotin sobre formação desse policial enquanto cidadão antes de ser policial. Mas a questão dos protocolos públicos, serem públicos e não são secretos. A questão, algumas medidas de implementação muito fácil, como a identificação ostensiva do policial. Muitos policiais que vão para a manifestação, até um tempo atrás, tiravam a sua identificação, que era uma placa acrílica, porque aquilo lá era cobrado do policial se perdesse. Numa situação de tumulto, é evidente que aquilo vai se destacar do seu uniforme, vai se perder e aí ele pagaria X reais para... Então, o que a gente vem observando no mundo afora, nesse mundo
convulsionando de tantos protestos, é que soluções simples, coletes fosforescentes com identificação específica para aquela atuação, como colete de bicicleta. Por que não? Para aquele cidadão que presenciou um abuso, ele não consiga identificar exatamente aquele policial. Né? A questão de uma identificação alfanumérica deste tamanho, nas costas e na frente. A questão de transparência e de accountability com experiências bem-sucedidas com câmeras corporais. Qualquer celular hoje tem câmera, você coloca no bolso e consegue filmar isso. Aqui no Rio de Janeiro há uma experiência capitaneada pelo Instituto Igarapé, que está colhendo resultados dessa história do uso de câmeras corporais. Tudo isso passa por aquela noção que eu coloquei sobre o policial prestar um serviço público e esse serviço público ser medido e ser capaz de ser cobrado, de prestação de contas. É evidente que ninguém na sua atividade profissional gostaria de ter uma câmera 24 horas por dia, vendo se você está, para aqueles que trabalham em escritório, se você está no Facebook, se você está fazendo outra coisa que não aquilo que você faz. É óbvio que essa medição e essa possibilidade de trazer resultados reais do trabalho tem que passar por certa leniência do comportamento humano em relação ao trabalho. Mas é uma atividade que, invariavelmente, o policial vai para a rua, a cabeça dele. E isso precisa ser, de alguma maneira, olhado ou, de alguma maneira, supervisionado. Finalizando, a questão de criminalização de movimentos sociais. Podemos fazer outro seminário de tantos dias sobre esse tema. Mas a minha opinião é a de que vai muito de encontro com o Coronel Ibis colocou, e aposto que é compartilhada com muita gente aqui, que é a questão da nossa democracia e o exercício dessa democracia está sendo judicializado para a manutenção de um status quo que impede que ela se reinvente, que aprenda com essas convulsões, e a polícia acaba sendo o braço forte dessa lógica, quem vai reprimir acaba trazendo essa relação de não mudança. E democracia, no meu entendimento, não pode ser visto como a manutenção desse status quo. Sim. Então, tentando ser bem objetivo. Lotin, quando eu digo que não funciona para o Estado Democrático de Direito. Né? Então, é claro, eu parto de um a priori, como eu falei, que a gente deveria querer ter um Estado Democrático de Direito. Funciona para um Estado autoritário, né? Para um Estado de repressão, para um Estado de exclusão. Por isso que eu digo, a gente não tem uma democracia, e a nossa polícia é parte do não ter a democracia, o nosso sistema de justiça é parte de não ter a democracia. Mas eu ainda continuo acreditando que a gente tem capacidade, necessidade e vontade de ser um Estado Democrático de Direito, embora de vez em quando bata um certo desânimo. Né? E aí o que eu entendo por ordem pública é justamente nesse sentido, ou seja, é um sistema, é o Estado praticando e respeitando os direitos fundamentais do cidadão. É para isso que o Estado existe, na minha opinião, né, para garantir a promoção dos direitos fundamentais. Essa é a sua finalidade. Então, a ordem pública está nesse contexto. Agora, é claro que o conceito de ordem pública é um dos piores conceitos que existe. Me vem logo à cabeça a lei de suspensão de liminar, suspensão de segurança, né, que usa a ordem pública, grave lesão à ordem pública, como sendo um dos seus fundamentos. É uma espécie de coringa, né, que o juiz usa, o presidente do tribunal usa, para ele usar para um critério que normalmente é um critério muito de autoritarismo, né, um critério de autoridade. E aí eu vou para a pergunta do Ibis. Eu adorei a colocação, porque vou refletir um pouco mais aprofundadamente sobre ela, porque realmente por que o positivismo tem obsessão pela ordem? Você mesmo respondeu, né? Porque é uma forma de negar a desigualdade, ou deixar que a desigualdade possa aflorar. Eu sou, além de ser um cara desordenado naturalmente, né, eu tenho obsessão pelo conflito. Porque no conflito positivo, conflito bom, é que a gente cresce. Né? Então, em uma sociedade como a nossa, tão desigual, a gente precisa de mais conflitos para que a gente possa superar essa desigualdade. Eu não falo de confrontos, falo de conflitos. Né? Não falo de violência, falo
no campo das ideias e no campo das manifestações, né? Então, gostei e vou incorporar isso às minhas reflexões, certamente. Com relação à questão das escolas militares, é um grande desafio, né? Eu costumo usar uma expressão, né, que, como o Ivan colocou no seu slide, que acho, né, a frase que, se eu não me engano, é do próprio Lotin também, né, de que a Constituição Federal não chegou para as forças de segurança, não chegou para as Forças Armadas. Isso é o que a gente chama no fenômeno de enclaves autoritários. Nós temos uma democracia ou uma Constituição que permitiu enclaves autoritários. Isso que é muito grave. Então, aquela luz democrática, republicana, ela não ilumina todos os espaços do poder público. E eu falo isso com tranquilidade, de que um dos espaços que não está bem iluminado pelos valores democráticos é o espaço das Forças Armadas. Você vai ver em vários aspectos como isso sai, né? Não tem accountability, até o regime de previdência ainda você não consegue nem conceber, discutir uma reforma da Previdência. Os militares, é tabu. Tem um tabu, tem um dogma, tem um medo. A única coisa que eu observo em relação ao nosso processo democrático com as Forças Armadas é que, e eu tenho uma hipótese para isso, que eu só revelo se for perguntado, que elas estão bastante tranquilas, as Forças Armadas, nesse momento tão tumultuado da nossa democracia. Então, eu diria que, contrariamente de outras forças que deveriam ser democráticas, eles estão fazendo um jogo muito democrático no respeito aos desdobramentos institucionais dessa crise, coisa que não acontecia no Brasil, né? Isso é um elemento importante da gente afirmar, pelo menos até esse momento, e talvez depois de analisar as causas de a gente ter esse fenômeno tão positivo. Eu vejo isso com muito bons olhos, embora desconfie um pouco de qual seja a causa desse fenômeno. Obrigada. Tudo bem. Elisandro Lotin de Souza, presente, né? Bom, queria primeiro dizer que é uma enorme satisfação saber que você faz parte do nosso movimento, né, dos policiais antifascismo, dizer que a nossa ideia é justamente trabalhar no sentido de construir o policial como trabalhador, né? A construção do policial como trabalhador é um elemento muito importante para todo esse debate que nós estamos fazendo. Primeiro porque a partir do momento que o policial se identifica como trabalhador, que ele pode se reconhecer na luta de outros trabalhadores, né? No momento em que ele pode se reconhecer como membro da comunidade, né? Acho que nós ainda não paramos em nenhum momento para trabalharmos essa construção. Isso é uma construção política. Ninguém nasce trabalhador e nenhuma categoria se apresenta como trabalhador, né, por natureza, né? Os capoeiristas já foram bandidos, hoje são profissionais, né, da educação física, e isso tudo é uma construção, né, no ambiente social. E os policiais, eles são apresentados e são treinados somente como soldados de guerra. E isso tem a ver com o tema da militarização. Mas indo na sua pergunta, que tem a ver um pouco com o que eu tentei discorrer na minha fala, a ordem pública, ela é justamente o tema da razão de Estado. O tema da razão de Estado surge no final do século XVI e início do século XVII, né? E vai dar uma virada nesse tema, que foi justamente aquilo que eu coloquei ali. É no exercício do princípio do poder de polícia que o governo passa a ser exercido como ato de criação contínua da República. A ordem, ela visa a manutenção do Estado. E as razões de Estado são feitas para a manutenção dessa ordem. Até porque, muitas das vezes, a gente vê atos absurdos, né? Eu já vi situações, eu trabalhava no Gecrim do Maracanã, show da Ivete Sangalo, porra, o organizador não bota cancela para a entrada do público, fica aquela multidão, começa uma confusão, sabe o que acontece? A polícia chega com a cavalaria, enfiando a borracha no cara que está com um convite para entrar no show da Ivete Sangalo, o cara ia lá no Gecrim, estou todo moído, eu só vim assistir um show com a minha namorada, estou todo moído. Mas por que a polícia... Razões de Estado. Aquela desordem, né, ela pode colocar em risco, né, a própria segurança das instituições, e isso é nesse tema que a gente entra, né, que é uma virada, né, um novo modelo de temporalidade histórica, rompendo com o pensamento político que prevaleceu na Idade Média, ou mesmo ainda na renascença de um império universal, seja
dos Césares, da Igreja, né? Agora, né, segundo Foucault, já não vamos mais nos preocupar com problemas como origem, fundamento, legitimidade, dinastia, porque se trata justamente de um tempo indefinido, do tempo de um governo que é um governo e, ao mesmo tempo, perpétuo. A República passa a não ter início nem fim. Jesus não vai voltar e a República vai ficar para sempre. E os atos de razões de Estado são justamente atos que visam a manutenção dessa República. A salvação do rebanho é recodificada como salvação do Estado. A paz universal passa a ser definida pela ideia de estabilidade adquirida, através daquilo que Foucault denomina como um novo pacto de segurança, que se contrapõe ao antigo pacto que se limitava tão somente à garantia do Estado, pelo Estado, da existência da população nos limites do seu território. Agora a coisa é outra. O Estado que garante a segurança, entre aspas, tá? Porque é do Foucault. O Estado que garante a segurança é um Estado que está obrigado a intervir em todos os casos em que a trama da vida cotidiana é rompida por um acontecimento singular e excepcional. De repente, isso é importante, a lei não está mais adaptada. De repente, são necessárias essas espécies de intervenção cujo caráter excepcional, extralegal, não deverá parecer como signo do arbítrio nem do excesso de poder, mas, ao contrário, de uma solicitude. Vejam como estamos prontos a lhes proteger, visto que, desde que alguma coisa extraordinária aconteça, evidentemente sem considerar esses velhos hábitos que são as leis e as jurisprudências, vamos intervir com todos os meios necessários. É essa modalidade de poder que se desenvolve. A ordem, né, ordem pública passa a ser criada dentro desse conceito de razões de Estado e é um poder de polícia. Agora, cuidado, hein? E aí quem vai falar, né, é o Jacques Derrida. Pois bem, a polícia que assim capitaliza a violência não é apenas a polícia. Ela não consiste somente em agentes policiais fardados, às vezes com cacetetes, às vezes armados e organizados numa estrutura civil ou militar, a qual é recusado o direito de greve, etc. Por definição, a polícia está representada onde há força de lei. A polícia não é apenas a polícia, hoje mais do que nunca. Ela está ali, figura sem rosto, ou seja, ela pode ser, né, a polícia ela pode se exercer, e esse Estado policial, em instituições que não são nas agências policiais, inclusive no ambiente social, nas escolas, sem partido, né? E principalmente nas outras agências do poder, do sistema de justiça criminal, né? No Ministério Público, na magistratura. E só para encerrar, eu gostaria muito de deixar consignado que as críticas que eu fiz hoje à atuação do Ministério Público nos autos de resistência é uma crítica no sentido de contribuir para a construção do Estado Democrático de Direito. Eu, cidadão, Orlando Zacconi, minha família, meus filhos, né, tenho muitos filhos, tenho 4, sou doido, né? Nós precisamos, né, muito de um Ministério Público que se coloque distante, equidistante, né, com um olhar crítico, né, cauteloso sobre o que está sendo produzido, né, no inquérito policial. Isso é importante. Ah, mas você é delegado, você tinha que estar pedindo um promotor do teu lado. Deus me livre, eu sou delegado, mas eu posso ser investigado a qualquer momento. O Estado policial atinge os policiais de uma maneira cruel. No dia que nós policiais entendemos que o Estado policial, ele nos agride de uma forma covarde, nós vamos nos debelar contra isso. E aí nós vamos tentar participar, como os policiais antifascismo têm tentado, né, na construção de uma proposta, né, mais democrática para as instituições policiais. É isso. Obrigado.